O poder dos quietos. Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Susan Cain. Uma obra repleta de pesquisas e estudos que projetam luz sobre a realidade interior do homem, como reflexo da realidade do mundo ou a realidade do mundo como reflexo da realidade interior do homem. Ciência, educação, cultura, negócios, nações, celebridades, anônimos e pessoas comuns. Todos juntos com suas contribuições e experiências descritas cuidadosamente em um mesmo cenário. A personalidade humana, introversão e extroversão. Ao tímido ouvinte, você pode reconhecer e se surpreender ao identificar traços de ambas as extremidades em sua personalidade. Mas as descobertas a esse respeito poderão inspirá-lo e encorajá-lo a novas iniciativas, correndo o risco de mudar o rumo da sua história. Com alguma nuance de fino humor, uma obra essencial aos quietos e extrovertidos. O ideal da extroversão. O surgimento do companheiro poderoso e simpático. Estados Unidos, século XVIII, a evolução cultural transita do culto ao caráter para o culto à personalidade, que atinge seu auge na virada do século XX. Atributos como moral e integridade foram substituídos por qualidades como impressionante, vigoroso, por exemplo. Os tímidos se inadequaram. Os homens podiam ser tomados como gays, as mulheres frígidas e as crianças problemáticas. Em 1920, o complexo de inferioridade se instalou. Em 1950, universidades e empresas relegaram o brilhantismo dos pensadores ao padrão do extrovertido, com a personalidade de um vendedor. A ansiedade tornou-se um produto natural da sociedade. 1 em cada 20 norte-americanos havia experimentado o ansiolítico Miltown em 1956. Século XXI. Ainda seguimos os conselhos de como fazer amigos e influenciar pessoas, best-seller de Dale Carnegie, sem perceber que perdemos algo significativo no caminho desde a transição do culto ao caráter para o culto à personalidade. A exemplo de Tony Robbins, palestrante motivacional, cuja personalidade faz da sua habilidade de vender uma virtude. O mito da liderança carismática e quando a colaboração mata a criatividade. Pressão social, sofisticação, notas e status dos alunos à mercê da extroversão e o novo pensamento de grupo. Eis uma breve descrição da Harvard Business School, instituição que se gaba por sua capacidade de identificar e treinar alguns dos mais importantes líderes dos negócios e da política do nosso tempo. O novo pensamento de grupo eleva o trabalho em equipe acima de tudo. Insiste que a criatividade e as conquistas intelectuais vêm de um lugar sociável e praticamente todas as empresas norte-americanas hoje fazem uso de equipes. Indo além, muitos evangélicos passaram a associar a devoção com sociabilidade. Suas interações não dão ênfase ao frutífero milagre de comunhão em meio à solidão. Como conceituou Marcel Proust, a unidade entre escritor e leitor. A exemplo, Saddleback Church, uma das maiores e mais influentes igrejas evangélicas dos Estados Unidos. As igrejas tornam a extroversão, muitas vezes, um pré-requisito para a liderança. Mas, ao contrário do modelo HBS de liderança vocal, as fileiras de verdadeiros presidentes executivos são recheadas de introvertidos, incluindo Bill Gates e Darwin Smith, da Kimberly-Clark, com seus ternos populares, com humildade, excentricidade e estudo constante, transformando a empresa de papel em líder mundial. Em uma pesquisa com empresas de alta performance, ficou demonstrado que o que essas companhias tinham em comum era a natureza de seus presidentes executivos: quieto, humilde, modesto, reservado, tímido, gentil, de modos suaves, reticente. Fato é que o novo pensamento em grupo contou com a poderosa força da internet, que produziu criações extraordinárias pela inteligência compartilhada. Linux, Wikipédia e MoveOn.org, raiz do movimento político, por exemplo. Mas o sucesso dessas criações, impulsionadas pelo brainstorming, chuva de ideias, que só é eficaz virtualmente,
Segundo dados da área da psicologia, foi tão inspirador que a colaboração tornou-se um conceito sagrado, a chave para multiplicar o sucesso, e levamos as coisas mais longe do que os fatos pediram, não nos dando conta de que o trabalho online, em grupo, é mais uma forma de solidão. A chave para conquistas excepcionais está na prática deliberada, desenvolver-se sozinho, onde o indivíduo se autodirige para identificar, melhorar, monitorar e corrigir todos os pontos necessários em detalhe pacientemente. Sua biologia, sua personalidade? Seria o temperamento determinado pelo destino? Crianças altamente reativas ao ambiente externo teriam a maior possibilidade de tornarem-se crianças mais vigilantes, sensíveis e emocionalmente complexas, e adolescentes quietos, conforme estudos comportamentais e do sistema nervoso do psicólogo Jerome Kagan. Esta seria uma das bases biológicas para a introversão, que foi confirmada posteriormente nos bebês já adolescentes pelo Dr. Carl Schwartz, que deu continuidade aos estudos de Kagan. No entanto, existem outros caminhos além do biológico, que podem produzir, independente ou em conjunto com o sistema nervoso, personalidades introvertidas. Introvertidos que têm medo de falar em público podem ter como causa contrariedades ocorridas na primeira infância, que têm a ver com histórias pessoais e únicas, e não com um temperamento inato. O ambiente familiar também é um ponto importante para as personalidades. Crianças de baixa reatividade, as extrovertidas, se criadas em famílias atenciosas e ambientes seguros, podem crescer para serem vencedoras enérgicas com grande personalidade. Mas dê a essas mesmas crianças pais e famílias negligentes ou um bairro ruim, sem escoadouros para o seu destemor, e elas podem se tornar arruaceiras, delinquentes juvenis ou criminosas, segundo alguns psicólogos. Psicopatas e heróis de ramos do mesmo galho genético, polemizou Lycan. Já crianças altamente reativas, que escolhem vocações em que você fecha a porta, fecha as cortinas e faz seu trabalho, escritor, motorista de caminhão, por exemplo, nos mesmos contextos familiares, ou murcham facilmente, ou crescem fortes e esplendorosas, como as orquídeas. Enfim, introversão e extroversão podem ser, mais provavelmente, uma combinação incompreensível de genes e experiência. Mas, para além de nossos temperamentos e experiências infantis, queremos a liberdade para traçar nossos próprios destinos, preservando, melhorando ou mesmo descartando alguns aspectos de nossas personalidades. E os estudos do Dr. Schwartz sugerem isso. Podemos moldar a nossa personalidade pelo livre-arbítrio. Alguns desses adolescentes podem se esticar, moldar a personalidade pelo livre-arbítrio, mas não infinitamente além do limite genético. Isso porque o córtex frontal, área desenvolvida ao redor do sistema límbico ou parte primitiva do cérebro, entre outras funções, ameniza medos infundados, suprimindo-os, mas não os eliminando. Em outras palavras, é possível organizar a vida com os níveis ótimos de estimulação, sensoriais e sociais, ou, na denominação da autora, pontos doces. Os níveis ótimos de estimulação ajudam no reconhecimento da própria personalidade, além de orientarem a administrar as questões da vida para trazerem mais satisfação. Em 1997, novas ideias foram consideradas para caracterizar os introvertidos pela psicóloga e pesquisadora Elaine Aron. A maioria das pessoas sensíveis é introvertida, mas nem todo introvertido é sensível. Apenas 70% o são. E elas tendem a ter uma orientação filosófica ou espiritual, em vez de materialista ou hedonista, culto ao prazer. Também são pessoas mais empáticas. Estudos nesta direção são recentes e devem ser ampliados, mas sugerem que tipos sensíveis pensam com uma complexidade incomum. Para essas pessoas, as conversas triviais são entediantes. Falar sobre valores ou sobre moralidade, sim, é interessante, como foi para Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos em 1933, que, embora tímida, tornou-se a primeira esposa de um presidente a dar uma coletiva de imprensa, discursar em uma convenção nacional, e usou suas habilidades políticas incomuns e obstinação duramente conquistada para ajudar a fazer com que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse aprovada, agindo em tudo de acordo com sua consciência.
Alguns estudos sugerem uma maior tendência de traços morais em crianças altamente sensíveis em relação às demais. Por exemplo, empatia e menos problemas comportamentais, embora não anulem os traços egoístas encontrados em todas as pessoas. Elementos da vergonha, que para o psicólogo Dasher Keltner são uma emoção moral, como desvio de olhar, abaixar a cabeça, contrair os lábios e ruborizar em situações embaraçosas ou diante de algum feito moralmente errado. Também dizem o quanto a pessoa se importa com as regras que nos ligam uns aos outros. Mas alguns traços em particular dos dois tipos de personalidade, introvertida e extrovertida, não são nem totalmente bons, nem totalmente ruins, mas uma mistura de prós e contras cujo valor para a sobrevivência varia de acordo com as circunstâncias. Isso, na teoria da evolução, é chamado de trade-off. Foi o caso do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, que, para aumentar a conscientização da população sobre o aquecimento global, sem o apoio do Congresso, conseguiu espalhar sua mensagem com suas próprias forças, usando seu foco e diligência naturais. Quando se juntou a tipos barulhentos de Hollywood que podiam empacotar o seu alerta num show de efeitos especiais que se tornou uma verdade inconveniente, documentário vencedor do Oscar. Foi uma cruzada de décadas para um introvertido, cujas habilidades, como ele próprio reconhece, não são úteis ao palanque e aos discursos. Sua missão não é questão de política ou de personalidade, é o que ele chama de sua consciência. Talvez essa aliança entre as duas personalidades, acredita a autora, seja nosso estado natural. Extrovertidos são caracterizados por sua tendência a procurar recompensas, desde o alto status até ondas sexuais ou dinheiro. Cientificamente, a dopamina é a substância química da recompensa, lançada em resposta a prazeres previstos. Por exemplo, na quebra de Wall Street em 2008, Ted Turner, que parece ser extremamente extrovertido, um dos diretores e maior acionista da Time Warner, comprou ações da AOL, comparando a aquisição à sua primeira experiência sexual, e não se deu conta aos sinais de alerta de que as ações desta empresa estavam supervalorizadas, varrendo 200 bilhões de dólares do valor das ações da Time Warner. Em contrapartida, na quebra da bolha de empresas da internet em 2000, Warren Buffett, o lendário investidor, um dos homens mais ricos do mundo e para quem sucesso nos investimentos não é relacionado a QI, e sim a um temperamento que controle os desejos que levam outras pessoas a terem problemas ao investir, disse em ocasião oportuna, com detalhes esmerados e brilhantemente analisados, porque o mercado em alta das empresas de tecnologia não poderia durar. E foi conforme o introvertido de Omaha, Nebraska, havia previsto. Todas as culturas têm um ideal da extroversão. O ideal da extroversão norte-americano encontra-se na socialização. Para os orientais, que reverenciam a educação, Ásia, quietude e introspecção são sinais de pensamento profundo e maior verdade, conforme a ética de Confúcio, pensador e filósofo chinês antes de Cristo. Essa diferença cultural atinge os jovens asio-americanos pela inquietação social que lhes causa, e mais tarde, quando formados, pela falta de oportunidade para assumirem a liderança nas empresas, pois não têm o estilo correto. Já alguns de seus pais, pelo mesmo motivo, aceitaram empregos na China, pois seus estilos quietos impediram que avançassem. No entanto, os conceitos asiáticos de soft power, poder suave, cuja força fica nas ideias e nos corações de quem os pratica, trazem resultados surpreendentes. Entre tantas histórias reais desse poder, temos a de Gandhi, essencialmente tímido e quieto, que foi ajudado em seu trabalho político pela casta e seus membros, que anos antes o excomungaram pela convicção que ele tinha de estudar no Ocidente. Com hábitos extremamente diferentes dos de sua casta indiana, Gandhi não retaliou em nada. E o satyagraha, termo que ele cunhou para expressar firmeza na busca pela verdade, teve aplicação também em outras circunstâncias. Um exemplo que caracteriza essa persistência silenciosa nos asiáticos é comprovada no exame TIMSS, Tendências nos Estudos Internacionais de Matemática e Ciências, aplicado a cada 4 anos em crianças pelo mundo todo. Cerca de 40% dos alunos da 4ª série em Singapura e Hong Kong alcançaram ou ultrapassaram o valor de referência avançado.
Isso quando no mundo a porcentagem média dos estudantes que atingiram o valor de referência avançado foi de apenas 5%. Eles também são os que mais respondem a uma série de questões, que não contam para a nota final, sobre eles mesmos, se gostam de ciências, se há muitos livros em casa, etc., neste exame, enquanto muitos estudantes deixam-nas em branco. Isto é, estudantes excelentes parecem não apenas possuir a capacidade cognitiva para resolver problemas de matemática e ciências, mas também possuem uma útil característica de personalidade: persistência silenciosa. Isso pode explicar esses abismos entre a performance da Ásia e o resto do mundo. Como amar? Como trabalhar? De acordo com a teoria do traço livre, nascemos e somos culturalmente imbuídos de certos traços de personalidade. A introversão, por exemplo. Mas podemos e realmente agimos fora desses caracteres a serviço de projetos pessoais essenciais. Em outras palavras, introvertidos são capazes de agir como extrovertidos pelo bem de um trabalho que considerem importante, de pessoas que amem ou de qualquer coisa que deem um alto valor. É por isso que o ex-professor de psicologia de Harvard, Brian Little, um introvertido assumido e criador da teoria, de um lado, dá palestras com tanta paixão e como um Sócrates dos dias modernos, ele ama profundamente os seus alunos. São dois de seus projetos essenciais. E, de outro lado, é um homem reservado que vive com a esposa em uma casa distante, encravada numa floresta canadense. Essa extroversão fingida age fora do caráter, mas sem falseá-lo. O automonitoramento, um traço da personalidade, se praticado, habilita o indivíduo a mudar de comportamento de acordo com as demandas sociais da situação, mas que vai até o ponto apenas em que o vazamento comportamental se manifesta. Isto é, o eu verdadeiro goteja de nossa linguagem corporal, seja por um sutil desvio de olhar ou uma habilidosa virada na conversa. Por isso é preciso ter bem identificados seus projetos pessoais essenciais, para o que a autora, em sua transição de carreira, descobriu 3 passos-chave. 1. Pense no que você gostava quando era criança. Se você queria ser um bombeiro, seria por ser um homem bom que resgatava pessoas ou era o simples prazer de dirigir um caminhão? Isto é, o que realmente está por trás do que você gostava? 2. Preste atenção ao trabalho para o qual você tende a ser atraído, corporativo ou ações sociais, por exemplo. 3. Preste atenção ao que você inveja. Será o ter ou será o ser? Crie nichos restauradores para sua rotina extrovertida. Pratique yoga ou meditação. Dê uma pausa entre uma ligação e outra no trabalho, etc. De acordo com Little, agir muito tempo fora do seu caráter pode causar desinteresse, mesmo nas tarefas que você se engajaria, e também aumentar a atividade do sistema nervoso autônomo, o que pode, por sua vez, comprometer o sistema imunológico. Também entre em um acordo do traço livre. Negocie os eventos, sua frequência e permanência com seu cônjuge e amigos. No trabalho, tente a concessão de produzir em casa alguns dias da semana, por exemplo. Introvertidos e extrovertidos são pontos opostos de um mesmo espectro. No entanto, são frequentemente atraídos um pelo outro, especialmente no romance. Essas duas personalidades podem complementar um ao outro e também podem se amar e enlouquecer na mesma medida. Ambos são sociais de forma diferente e é possível trabalhar essas diferenças. Os extrovertidos tendem a confrontar e os introvertidos a evitar conflitos, como sugerem estudos. Para ajudar um ao outro, cada um primeiro terá que olhar para si mesmo, ir fundo no identificar as causas que geram os conflitos, avaliar a sua importância, se de fato são relevantes, e reconhecer a inadequação de seus comportamentos. Assim poderão ver a reação do outro sob uma nova perspectiva.
Estudos trazem que a definição de respeito varia de uma cultura para outra, o que pode ser aplicado aos relacionamentos. Foi o que ocorreu ao longo do casamento do presidente Obama com Michelle. Eles aprenderam a atender às necessidades um do outro e a vê-las como legítimas. Sobre as crianças introvertidas, os pais precisam se distanciar de suas próprias preferências e ver como o mundo é aos olhos de seu filho quieto. Conselhos de um pai que compreende como a criança se sente transmitem segurança. Expor gradualmente o seu filho a novas situações e pessoas, tomando cuidado para respeitar os seus limites, mesmo quando parecem extremos. Isso desenvolve crianças mais confiantes do que a superproteção ou a superestimulação. Sobre a vida escolar, a verdade é que muitas escolas são idealizadas para extrovertidos, como escrevem Jill Burrows e Lisa Kanzig, e com grande frequência, muito pouco é disponibilizado para esse estudante, exceto conselhos constantes sobre como ser mais sociável e gregário. Conviver em grupo. Todavia, pais de filhos quietos, que têm a sorte de escolher a sua escola, devem procurar um lugar que valorize interesses independentes e enfatize a autonomia. Conduza atividades de grupo com moderação e em grupos pequenos e cuidadosamente administrados. Valorize a gentileza, o acolhimento, a empatia e a cidadania. Insista bastante em um programa anti-bullying, entre outros. E para os professores, não pense na introversão como algo que precisa ser curado. Se uma criança precisar de ajuda com habilidades sociais, ensine a ela ou recomende treinamento fora do horário de aula, exatamente como você faria com um aluno que precisa de atenção extra em matemática ou leitura. Outros introvertidos deixaram contribuições inestimáveis para o avanço do ser humano. Rosa Parks, pela força da quietude, foi a causa ao boicote de ônibus de Montgomery, Alabama, em 1955, que durou 381 dias. As pessoas enfrentam quilômetros para chegar ao trabalho. Elas pegam carona com estranhos. Elas mudam o curso da história dos Estados Unidos. Parks se negou a ceder lugar a um branco em um ônibus. Sem os introvertidos, o mundo não teria a teoria da relatividade, os noturnos de Chopin, Peter Pan, Charlie Brown, etc. Susan Cain, a autora, advogada em Wall Street, atualmente não mais, quieta, personalidade reflexiva, foi em busca de suas versões, escritora e psicóloga. Insights. O poder de um quieto pode ser maior do que o de uma nação de extrovertidos. Como toda teia, a personalidade humana, com todos os seus feitos, é intrigante. Tendemos a um traço de personalidade e podemos transitar bem em outros. Neste livro você aprendeu que está provado: o poder dos quietos constrói, sólida e originalmente, alicerces de progresso humano mais perenes. A exemplo, a teoria da relatividade do quieto Einstein. Mas, como em toda dualidade, os polos opostos se atraem. Extrair o lado positivo dessa colisão não é só beneficiar-se pessoalmente, mas também coletivamente.